Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós estamos aqui para começar na primeira aula do módulo Maturidade Espiritual. Nós vamos estar falando sobre maturidade espiritual, que é um assunto muito importante para todos nós, que nós precisamos compreender a respeito de crescimento, de vida cristã, de entendimento da palavra de Deus, das verdades do Evangelho. E dentro de maturidade espiritual, a primeira aula de hoje, nós vamos falar sobre o que é vida cristã. O que é vida cristã? O que é uma vida com Cristo? Para começar, primeira coisa, nós vamos falar sobre o assunto nascer de novo. Primeiro, nascer de novo. Nós vamos fazer uma leitura do texto de João, capítulo 3, do versículo 1 em diante. O Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1, provavelmente até o versículo 7, por enquanto. Tá? Então eu vou fazer a leitura aqui para que você possa estar acompanhando dentro desse assunto, nascer de novo. João capítulo 3, versículo 1 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te disser: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendestes essas coisas? Em verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Nós lemos até o versículo 12. Até mudei aqui. Mas se tratando do assunto nascer de novo, esse assunto foi falado por Jesus para Nicodemos. Nicodemos foi procurar Jesus à noite. A Bíblia diz assim que ele era um homem importante entre os judeus. Mas por que ele foi procurar Jesus à noite? É porque ele não queria ser visto, ele não queria ser julgado por procurar Jesus. Só que ele chega até Jesus, ele começa com aquela bajulação, algo que a gente vê que não é do coração dele, a gente vê que é algo assim, uma bajulação como eles viviam isso dentro da religião judaica, eles viviam isso dentro da sociedade, viver de aparências, viver de se aproximar de pessoas por causa de interesses. E Jesus já conhecia o coração dele, né? E quando ele chega até Jesus, ele dizendo assim: olha, nós sabemos que com certeza o Senhor é da parte de Deus, porque os milagres que o Senhor faz. E ele começa chamando Jesus de mestre, né? Começa chamando Jesus de Rabi, Senhor, mestre. E quando ele começa a falar, e ele fala: olha, eu vejo que você fala da parte de Deus. Jesus já imediatamente fala a respeito da necessidade de nascer de novo. É um assunto que deu um pontinho de interrogação na cabeça de Nicodemos, porque quando Jesus disse assim, isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus ele já lança dentro da conversa, ali dentro do assunto, a necessidade de um novo nascimento. E ele sabia que isso ia despertar uma curiosidade em Nicodemos, porque Nicodemos ele tinha um coração carnal, ele tinha uma vida carnal, ele tinha uma mente carnal. E Jesus ele fala assim:
Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus ele condiciona o ver a glória de Deus, ver o reino de Deus, ele condiciona a nossa salvação, a vida espiritual, com o ato de nascer de novo. E isso desperta em Nicodemos um sentimento de preocupação, um sentimento de curiosidade, ao mesmo tempo, poxa, como assim, né? Como que eu vou nascer de novo já sendo velho? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe novamente e sair, né? Não tem como. Nicodemos, ele sabia, ele compreendia que naturalmente, humanamente, fisicamente, naturalmente, não existia a possibilidade de nascer de novo. E quando ele pergunta como isso pode acontecer, Jesus ele diz assim: aquele que é carne, ele é nascido da carne, ele é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Jesus ele está falando a respeito de começar a ter uma experiência espiritual, ter um relacionamento íntimo com Deus através do Espírito. E Jesus ele fala assim que o vento sopra onde quer e nós não questionamos porque nós somos conduzidos pelo Espírito. Então o vento, o símbolo do Espírito é o vento. E Jesus ele compara isso e ele diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens e nem para onde vais. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Se você é nascido do Espírito, você passa a ser conduzido pelo vento do Espírito. Você passa a ter uma vida de realmente um novo convertido, uma pessoa que acabou de nascer de novo. Então, quando nós conhecemos, nós passamos a ter uma vida espiritual, nós começamos a ter um relacionamento com o Espírito Santo, nós passamos a ser uma nova criatura, ter uma nova vida em Deus, nascidos do Espírito. E como nós entendemos que Nicodemos ele não tinha um compromisso com Jesus, ele não tinha um compromisso com Deus, ele não era um homem espiritual, ele era um homem carnal, ele era um homem religioso, ele era um homem importante na sua época, porém um homem carnal, ele não era espiritual. Tanto é que Jesus ele fala assim, lá no versículo, eu quero atentar para esses dois versículos, que é o versículo 11 e o 12, que diz assim: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Jesus ele estava falando dele, ele estava falando de João Batista, ele estava falando dos seus discípulos, ele estava falando do seu ministério, daquilo que ele estava fazendo aqui na terra, onde muitas pessoas estavam vendo os milagres acontecer, assim como Nicodemos tinha visto que tudo aquilo que Jesus estava fazendo era fora do comum. Era impossível um homem natural, um homem comum, que não veio da parte de Deus, fazer tantos milagres, sinais e prodígios que Jesus estava fazendo. Não era natural. Só que ao mesmo tempo que ele viu que não era natural, ainda assim ele não acreditava em Jesus como Messias. E nós não sabemos depois dessa conversa, a Bíblia não fala como foi a vida de Nicodemos a partir desse momento. Nós não sabemos o que houve com ele depois. Mas o próprio Jesus disse assim: tudo que eu estou testificando, tudo aquilo que nós estamos testificando, vocês não creem. Ele estava falando para Nicodemos: você não aceita o meu testemunho, o nosso testemunho, né? Não aceitais os nossos testemunhos. No versículo 12 diz assim: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Então, Jesus ele lança uma pergunta, não é bem uma pergunta, Jesus ele lança uma curiosidade a respeito da eternidade, a respeito do reino dos céus, a respeito das coisas celestiais. E ele condiciona a salvação da alma do ser humano ao fato de nascer de novo. E isso desperta a curiosidade de Nicodemos. Mas Jesus ele fala assim: como eu posso falar das coisas celestiais se você não acredita nem nas coisas que você está vendo aqui? Então Nicodemos ele usou a boca dele para chamar Jesus de mestre, para chamar Jesus de professor, né? Mas ainda assim ele não acreditava dentro dele. O que ele fez foi por bajulação e não por entendimento, não por nascer de novo, não por estar sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ele fez isso por bajulação. E Jesus disse assim: olha, você veio durante a noite, né? Ele não falou isso, mas assim,
nós entendemos que Nicodemos não queria ser visto com Jesus. Ele sabia dos milagres, ele sabia dos acontecimentos, ele sabia de tantas coisas que Jesus estava fazendo, mas ainda assim ele não queria ser visto com Jesus. Porque Jesus ele dividia opiniões. Se tinha uma multidão que seguia Jesus, ao contrário disso, tinha uma multidão que perseguia Jesus e que olhava para Jesus com maus olhos, porque não queriam ver em Jesus o Messias, o Salvador de Israel. Eles não acreditavam por conta da religiosidade, por conta da sua cultura, por ver Jesus nascendo de uma família comum dentro de Israel. E toda a história de Jesus, eles simplesmente não deram crédito. Pessoas mais importantes, mais influentes em Israel, não deram crédito para a pregação de Jesus. Então, quando Jesus ele fala assim, olha, se vocês não falam, não ouvem, não compreendem as coisas aqui da terra, isso que eu estou mostrando, o meu testemunho aqui, se vocês não compreendem, vocês nunca vão compreender as coisas celestiais. Eu vim para falar das coisas celestiais, eu vim falar de um reino vindouro, mas vocês não estão prontos para ouvir. Jesus estava falando diretamente para Nicodemos. E isso serve para nós aqui. Se nós queremos ter uma aliança com Deus, se nós queremos conhecer as coisas de Deus, há uma necessidade muito grande em nós de nascer de novo. Todos nós precisamos passar por esse novo nascimento. Então, se nós não compreendemos, se nós não nascemos do Espírito, nós não vamos entender e compreender as coisas espirituais. Então, há uma necessidade muito grande de uma entrega, sabe? De uma fé. E no segundo ponto que nós vamos falar nessa aula, sobre ainda o que é vida cristã, o segundo ponto é que nós somos salvos pela graça. Eu quero falar com vocês a respeito da graça. Vou até colocar aqui o segundo ponto, né? 2. Salvos pela graça. Ixi, será que dá para entender minha letra aí? Eu nem estou mais acostumada a ficar escrevendo, né? Nós vamos ler em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, o 8 e o 9. Se você tem a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia, acompanha a leitura, faz anotações na sua Bíblia. Eu tenho certeza que isso é muito importante para o seu crescimento, para que você possa se familiarizar cada vez mais com a palavra de Deus, tá? Vamos ler? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Por muito tempo, as pessoas elas acreditavam, e ainda assim, hoje tem pessoas que acreditam que elas condicionam a salvação pelas suas obras. Ah, se você usa isso, aquilo, não vou entrar em detalhes, eu não vou falar a respeito de placas de igrejas, de usos e costumes, não é isso. Mas algumas pessoas elas condicionam a aparência, elas condicionam aquilo que ela faz. Eu sou salvo porque eu vou na igreja, eu sou salvo porque eu me visto dessa forma, eu sou salvo porque eu não converso com fulano de tal, e não é bem por aí. As nossas obras, elas não podem nos salvar. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Não é pelas nossas obras, não é pelo tanto que nós jejuamos, pelo tanto que nós oramos, pelo tanto que nós lemos a Bíblia. Nós somos salvos pela fé. Quando nós acreditamos em Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ser essa nova criatura, nós passamos a nascer de novo quando nós entendemos o Evangelho, quando nós nos entregamos a Jesus. Existe uma expressão que as pessoas falam, que eu não acho muito correta, assim, da minha parte, minha forma de pensar. Nós falamos assim, aceitei a Jesus. Mas, poxa, quem é Jesus para que eu tenha que aceitar Ele? Será que não seria Ele me aceitar? Será que Ele não é maior do que eu? E Ele nos aceitou, Ele nos ama, Ele nos espera todos os dias. E quando nós aceitamos, né, a Jesus como nosso Senhor, o único e suficiente Salvador, nós passamos a viver como uma nova criatura. E dentro disso é pela fé, não é pelas obras, não é pelas nossas práticas, porque há muitas pessoas, a gente tem visto isso acontecer,
que diz assim, eu não vou na igreja, eu vou começar a ir na igreja, eu vou frequentar. Algumas pessoas falam para mim, ou para o meu marido, olha, pastor, pastora, eu vou para a igreja, mas depois que eu parar de fumar, depois que eu parar de beber, depois que eu acertar minha vida emocional, depois que eu acertar minha vida sentimental, e as pessoas elas vão deixando para depois, achando que elas vão consertar suas vidas para depois ter uma aliança com Jesus. Mas a Bíblia diz assim que a nossa salvação ela é pela graça, é pela fé em Jesus. Então, se você crê em Jesus, se você tem fé nele, se você entregou a tua vida para ele, você tem que crer que a tua salvação ela é pela graça daquilo que ele fez por você. Nós não somos merecedores. Às vezes nós achamos que nós temos que fazer muitas coisas para merecer a graça, para merecer o perdão, para merecer o amor de Deus, e não é bem por aí. A Bíblia diz bem claro que é pela graça e é mediante a fé, e isso não vem de nós. Não sou eu que produzo essa graça, não sou eu que fabrico essa graça, o perdão para a minha própria vida. Então, mediante a fé, quando eu abro o meu coração, que eu faço um compromisso com Jesus e que eu recebo a graça, que eu recebo o perdão dos meus pecados, não por aquilo que eu faço, porque nós não somos dignos, o próprio Deus diz assim, isso não vem de vós, isso vem de Deus para que ninguém se glorie. Não é pelas suas obras, não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Então nós temos que entender dentro do que é vida cristã, primeiro que nós temos que nascer de novo. E esse ato de nascer de novo é fazer um compromisso com ele e permitir que o Espírito nos ensine coisas que o nosso corpo humano não vai entender, que a nossa carne, que a nossa vida carnal não vai compreender. É passar a viver uma novidade de vida com o Espírito. E quando nós entendemos que nós somos salvos pela graça, não é pelas nossas obras, não é por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, é de acordo com a vontade de Deus, isso é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Quando se fala de graça, a graça ela é o quê? Ela é o perdão. E o perdão é algo que nós não merecemos. Todos pecamos, todos nos perdemos, todos já cometemos erros e delitos. E é através da graça de Jesus que nós somos salvos. Nós não merecemos. É porque nós temos um hábito de perdoar pessoas que a gente acha que merece o nosso perdão. E algumas pessoas a gente pensa assim, fulano não quero perdoar porque o pecado que a pessoa cometeu, o erro que essa pessoa cometeu comigo é muito grave. E Deus não pensa dessa forma. A graça de Jesus ela é para todos nós de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa aceitação, de acordo com quando nós tomamos posse através da nossa fé. Então não é as nossas obras, mas a graça de Jesus é pela fé. E é um dom de Deus, é um presente de Deus para as nossas vidas. E terceira coisa, nós vamos falar sobre ser nova criatura. Agora nós chegamos numa parte da aula que eu gosto muito de falar sobre isso, sobre ser nova criatura. 3. Não sei se vai dar para ver aí, eu acho que sim. Terceiro, nova criatura. Será que dá para ver na tela? Acho que dá, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Vamos ler para que a gente possa comentar sobre isso, sobre ser nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Ser nova criatura. Não tem como ser nova criatura vivendo as mesmas coisas do passado. Então, quando nós falamos sobre ser nova criatura, aquele que está em Cristo, aquele que começa a viver uma vida em Cristo, ele passa a ser uma nova criatura. Mas existe uma cobrança tão grande da sociedade que isso já está tão impregnado, tão embutido na nossa mente, que até mesmo nós temos a dificuldade, depois de tantos anos de evangelho, depois de tantos anos na presença de Deus, ouvindo a palavra, lendo a palavra, ensinando, nós ainda temos dificuldade de compreender isso. Nova criatura, quando nós passamos a ser uma nova criatura, tudo se faz novo. Só que nós achamos que essa nova criatura vai chegar pronta, que vai nascer, que vai passar pelo novo nascimento,
conhecer o Espírito, começar a viver uma nova vida, entender que é salvo pela graça. Só que aí quando nós chegamos na nova criatura, nós achamos que as pessoas elas têm que estar prontas. E nós muitas vezes cobramos de nós, quando nós falhamos, quando nós pecamos novamente, existe uma necessidade de mudança, existe uma necessidade de novas práticas, de mudar de vida. O processo de conversão de uma pessoa, a conversão significa que ela está voltada para um lado, ela vai se converter, ela vai voltar para o outro lado, ela vai virar para o outro lado. Então o processo de conversão na nossa vida, ele implica em mudar as atitudes, mudar o nosso foco, mudar o nosso olhar, mudar de vida, nascer de novo, ser nova criatura. Mas esse processo de nascer de novo, de se tornar uma nova criatura, ele não acontece assim, no estralar de dedos. Nós temos um hábito de cobrar das pessoas uma mudança imediata. Fulano batizou. Na próxima aula nós vamos falar sobre o batismo, sobre o que é batismo, a importância do batismo, por quê, para quê, onde está na palavra de Deus isso. Mas a pessoa se batiza, ela entende, ela tem um encontro com o Espírito para nascer de novo. Ela recebe a graça, ela recebe o perdão de Jesus. E é uma necessidade de se tornar uma nova criatura. Mas quando ela chega nessa fase de se tornar uma nova criatura, existe muita cobrança em cima dessa pessoa. Existe muita cobrança em cima de nós. E algo que nós aprendemos ao longo do tempo e que nós temos procurado colocar em prática em nossas vidas e ao mesmo tempo ensinar outras pessoas é a respeito da misericórdia. Que se a graça é de Deus, a salvação, o perdão, a graça é um dom de Deus, não é de ninguém, não é das obras, nem da pessoa e nem da igreja. Não é uma obra nossa, não é a igreja que vai vender uma porção da graça, a igreja vai doar, vai vender uma porção do perdão dos pecados, uma mudança. Nós precisamos entender que dentro desse processo, para a gente atingir o objetivo de ser uma nova criatura, como nós nascemos de novo, nós nos tornamos um bebê espiritual. O assunto desse conteúdo que eu vou estar ministrando, gravando aulas aqui para vocês, é maturidade espiritual. Só que essa maturidade espiritual, ela não chega de imediato. Nós passamos pelo processo de nascer de novo, entendemos o processo da graça, que é de Deus em nossas vidas, e nós passamos a entender que nós somos nova criatura. E dentro disso aqui, de ser uma nova criatura, nascer de novo, implica em crescimento espiritual. Para atingirmos a maturidade espiritual, nós precisamos crescer. Mas ninguém nasce grande, ninguém nasce pronto. Quando nós nascemos, nós tínhamos uma estatura de bebê, as nossas necessidades fisiológicas a gente fazia, tinha uma necessidade de que a mãe limpasse, desse banho, nos alimentasse. Você já pensou se uma criança que acabou de nascer, você colocar para lavar louça? Vem cá, você vai lavar louça, vai limpar a casa, você quer usar o banheiro, você vai lá, o banheiro está lá. Nós não podemos fazer isso. Então, quando nós nascemos para Cristo, muitas vezes nós somos machucados pelos nossos irmãos mais velhos, porque eles cobram da gente uma maturidade espiritual que é impossível ter acontecido, porque nós acabamos de nascer de novo. Nós acabamos de começar esse processo de uma nova criatura. Então, da mesma forma que muitas pessoas foram machucadas e ao longo do tempo se perderam, porque quando chegaram nessa fase de ser uma nova criatura, houve muita cobrança na vida dessa pessoa. Se você está me ouvindo e você nasceu agora para Jesus, persevera firme e aprenda a ser uma nova criatura e conquistar a maturidade espiritual gradativamente. Saiba que o processo de conversão, de transformação na tua vida, ele é gradativo. Saiba, entenda você que no momento que você falhar, no momento que você pecar, no momento que você vacilar, que você cair, faz parte do teu processo de crescimento. O problema é que muitas vezes a igreja ela prega uma santificação imediata, uma mudança imediata, sendo que nós estamos sendo trabalhados. Nós estamos sendo construídos, nós estamos sendo moldados ao longo do tempo. Então essa maturidade ela não vem imediatamente. Há uma necessidade de viver a cada dia. E você vê quem já andou de bicicleta, quem sabe andar de bicicleta, quando começou,
caía tombo, toda hora, todos os dias caía um tombo. E é caindo que a gente levanta e vai aprendendo, vai pegando habilidade até saber andar. E ainda assim, quando nós aprendemos a andar, que seja de bicicleta ou que seja, né, que seja naturalmente em pé, com as nossas pernas, quando nós aprendemos a andar, foi caindo e levantando. E isso de cair, levantar, continuar, faz parte de ser uma nova criatura, faz parte do nascer de novo, faz parte de ser um bebê na fé. Só que no decorrer das aulas nós vamos falar sobre isso, que assim como tem crianças prodígios, tem crianças que acabou de nascer, já são grandes na fé, já são pessoas maduras, já são pessoas desenvolvidas, pessoas que já estão tendo conhecimento da palavra, que já estão se fortalecendo. Da mesma forma, existem pessoas que já estão há tanto tempo no Evangelho, que já se batizou há 258 anos atrás e ainda não tem maturidade espiritual. Então isso é um problema muito grande. Nessa série sobre maturidade espiritual, nós vamos falar sobre isso, sobre a importância de crescer em Cristo, sobre a importância de atingir uma maturidade espiritual. Então, nessa primeira etapa, o que eu digo para você é o seguinte: se você está na presença de Deus, mesmo que você ainda se considere uma pessoa imatura, mesmo que você ainda não tenha muito conhecimento, não desista da sua caminhada com Deus. Persevera, permaneça, mantenha o teu foco, porque o crescimento ele vai acontecer gradativamente na sua vida. Então, quando a palavra diz assim que nós somos nova criatura, isso que tudo se fez novo, nós vamos viver uma novidade de vida. Mas dentro dessa novidade de vida, dentro da nossa mudança de hábitos, mudanças de rotina, nós vamos passar a entender a palavra, conhecer as coisas, a vontade de Deus em nossas vidas. Dentro disso, o nosso crescimento é gradativo, o nosso crescimento ele vai acontecer ao longo do tempo. Então, não se importa se hoje você se considera pequeno, até porque nenhum de nós aqui somos grande. Todos nós estamos aqui para aprender. E eu encerro essa aula dizendo para você que o sábio é aquela pessoa que sabe que todos os dias tem coisas para aprender. E o tolo é aquele que acha que já sabe de tudo na vida, né? Então, aquele que acha que já sabe de tudo não precisa do crescimento, porque ele já atingiu, né? Creio que não. Mas nós estamos buscando a cada dia a sabedoria e dentro disso nós vamos crescer espiritualmente, amadurecer para sermos cristãos maduros espiritualmente. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fica comigo na próxima aula. Nós vamos falar sobre batismo, ok? Deus abençoe. Beijo, paz seja convosco.